Passamos a leitura do capítulo de número 1, dos versículos 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: "Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos." E cada um dizia ao seu companheiro: "Vinde, lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio." Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: "Declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és?" E ele lhes respondeu: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." Então os homens ficaram com muito medo e disseram: "Que é isto que fizeste?" Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: "Que te faremos para que o mar se acalme?" Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: "Pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa." Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: "Nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor." Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra. Que sejamos transformados por ela. Ilumina nosso coração e transforma-nos, para que as nossas fugas, sejam elas geográficas, sejam elas do coração, elas não sejam mais fortes do que o Teu amor e a Tua misericórdia. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Não sei se é verdade, dizem que é uma lenda, mas Camões, o grande literato aí da língua portuguesa, enfrentou uma grande tempestade num navio. E ele estava com a sua esposa, Dinamene. Não só com ela. Estava com Dinamene, sua esposa, e estava com os manuscritos dos Lusíadas. No meio da tempestade, o barco não aguentou, afundou, e ele teve que tomar uma grande decisão entre salvar Dinamene e salvar os Lusíadas. Eu vou tomar minha água até você descobrir o que ele salvou.
Naturalmente, você deve estar se perguntando, como assim? Ele escolheu salvar um monte de papel e não a sua esposa. Isso deixa todas as mulheres aqui, eu acredito, principalmente as casadas, apavoradas, não é? Do que os seus maridos são capazes de fazer. Em nome de algo tão grandioso que é os Lusíadas, talvez aqui algumas mulheres até, nesse contexto, né? Estudiosas da língua portuguesa e da literatura, e que ensinam os Lusíadas e ficam desesperadas porque os alunos não aprendem, não se interessam por Lusíadas. Nessas horas elas dizem assim, puxa vida, como não podem enxergar o sacrifício deste homem, que deu a sua própria mulher para que este livro chegasse até nós. Muitas coisas poderiam, muitas narrativas poderiam ser oferecidas aqui, tanto para justificar Camões, como para puni-lo, culpá-lo, responsabilizá-lo pelo que ele fez. Não vou entrar no mérito dessa questão. Minha pergunta é, o que vale? Tudo na vida se reduz a valores. Você faz planos para o futuro com base em valores. E você tem esse critério. Você tem critério pelos quais você escolhe conviver com algumas pessoas e não conviver com outras. Assim, essas pessoas, para mim, têm valor. Aquelas ali, se eu tivesse que escolher, eu não as escolheria. Eu escolheria estas. E por isso a gente faz uma festa de casamento com essas pessoas. Fica arrependido, porque às vezes, puxa, podia ter colocado mais gente. Eu salvei gente que eu não poderia ter salvo. E gente que está nesse dia não podia estar. Enfim, não importa. Não importa se sua escolha foi errada, se você escolheu as pessoas certas, se você escolheu as pessoas que não deveriam, as pessoas que deveriam, pouco importa. O que importa é que quando você escolheu, quando você tomou uma decisão, você estava baseado em um critério de valores. A vida não tem decisões. A vida é decisão, o tempo todo. Se existe uma coisa que é inevitável, é a decisão. Não decidir é uma decisão. Olha que coisa curiosa. Diz assim, Deus me deu, eu tenho que escolher. Não, eu não vou escolher o que Deus me deu. Pronto, você acabou de escolher, você acabou de tomar uma decisão. Deus não te deu uma segunda opção, é decidir ou decidir. O problema é que, para decidir, a gente trabalha sempre com critérios. E esses critérios que a gente usa para fazer as grandes escolhas da nossa vida, eles são tão importantes, e eu queria que a gente pensasse nisso com muita clareza hoje, porque eles não surgem de uma hora para outra. Esses critérios que fazem você dizer assim, tal coisa é mais valiosa do que tal coisa, vale a pena morrer por isso, mas não vale a pena morrer por aquilo. Todos esses critérios, eles não são forjados da noite para o dia. Eles são forjados desde a sua infância. Você vai sendo construído com esses valores, com essa tábua de valores. E esses valores vão sendo a sua segunda pele. Vão dizendo não só sobre o padrão da sua escolha, mas muito sobre quem é você, de onde você veio. Quais são as coisas que realmente importam na sua vida? Quais são as coisas que realmente valem a pena? Tudo isso vai desvelando muita coisa sobre quem nós somos. Vai desvelando muita coisa sobre nossa história. Por isso, a gente não está falando aqui de digamos assim, de situações como, por exemplo, hoje eu quero comprar uma tábua de valores que me ajude a resolver isso. Eu vou no supermercado, compro a tábua de valores, enfio na minha cabeça, como se fosse uma espécie de chip ou qualquer outra coisa que possa, como um aplicativo, baixar todos aqueles valores, tá certo? E me reorganizar, reconfigurar para as novas realidades que estão diante de mim. Não. Desfazer uma tábua de valores é tão difícil e tão demorado quanto construir uma tábua de valores. Educar leva tanto tempo quanto deseducar. Construir um sistema de vida que você consiga organizar de forma consistente a sua caminhada leva tempo. Desconstruir isso leva também tempo. Não é da noite para o dia. Bom, a gente falou ontem sobre bebês e hambúrgueres, né? Daqui a pouco alguns aqui vão ter vontade mesmo de comer um hambúrguer. Mas antes que essa vontade chegue,
Quando nós citamos o exemplo, né, de alguém faminto e que é apaixonado, fissurado, fanático por hambúrguer. Ele está num bosque, não tem ninguém do lado dele, ninguém está vendo, ninguém está enxergando, só está ele, com uma vontade louca de comer um hambúrguer. Ele olha para os céus, quase que pedindo um hambúrguer, que ele venha dos céus. E vem um bebê, e ao lado do bebê o hambúrguer, só que ele não vai conseguir segurar os dois, ele vai ter que escolher entre um e o outro. Muita coisa vai dizer sobre essa pessoa quando ela tomar a decisão que ela vai tomar. Seja salvar o bebê, seja comer o hambúrguer. As duas vão dizer muita coisa. E essas duas decisões, elas não acabam por aí. Elas abrem muitas outras decisões e implicações que a gente nem para imaginar. Por exemplo, imagine que alguém, de repente, queira comer muito hambúrguer, mas assim, puxa vida, eu aprendi a minha vida inteira que a vida de uma pessoa vale mais do que os meus desejos. Tá bom, vai. Salva o bebê com aquela vontade louca de comer o hambúrguer. Isso leva a gente a um outro problema, que é o problema central da nossa série de exposições aqui. Que não é o problema da tábua de valores que foi construída e que diz para a gente o que é a melhor decisão a ser tomada. Eu não vou me dirigir aqui para dizer para você um monte de regras. Você já está formado. Você já tem sua formatação. Você já tem sua tábua de valores. Quem sou eu para dizer para você, mude sua tábua de valores? Eu estou aqui para te perguntar só uma coisa. Por que você não é feliz com ela? Por que você faz essas regras? Cumpre todas elas. Segue exatamente a sua tábua de valores. Cumpre, mas não é feliz. Não tem contentamento. A série toda é sobre isso. Sobre contentamento. Por que obedecer a Deus não implica você ser contente? Por que as pessoas que acreditam que se eu obedecer a Deus eu vou ser feliz, elas se frustram porque elas obedecem e de repente descobrem que elas não têm contentamento, só que elas não podem dizer que elas não têm contentamento. Porque existe uma coisa que só o tempo, né, faz a gente, de alguma forma, ter essa experiência. Quando a gente é muito jovem, a gente tem dificuldade de fazer essas coisas, tá certo? A gente simplesmente fala o que dá na telha. A idade vai evoluindo, né? Ou desevoluindo. E a gente vai deixando de ser mais corajoso para ser mais cínico. E o cinismo é a característica mais importante aí dessa maturação. Eu não sei se é a coisa que nos abençoa, eu acredito que ela mais nos traz malefícios do que benefícios, mas é o cinismo que faz a gente, não, está tudo bem, não, está tudo ótimo, não, eu obedeci, cumpri minhas regras, eu sou feliz, e a gente canta, sou feliz com Jesus, meu Senhor, está lá cantando na igreja todo domingo, mas aqui está um vazio enorme, a gente não pode falar de vazio na igreja. Como eu, crente? Eu sou um cristão, como eu posso falar que está faltando alguma coisa? Jesus preencheu toda a minha vida. Então, no meio desse discurso, a gente está calando todas as experiências reais de cristãos convertidos, regenerados, povo de Deus, mas com um rombo enorme dentro do peito, uma falta de contentamento e uma culpa que acompanha justamente essa falta de contentamento, que é a seguinte: se eu obedecia a Deus, era natural que eu me tornasse feliz. É natural que se eu fizesse o que Deus mandou eu fazer, eu ficasse feliz, eu tivesse contentamento. Mas de repente você está cumprindo e não tem contentamento. Então você, numa crise de cinismo brutal, resolve dizer, não, ninguém vai descobrir o meu descontentamento. Só que esse descontentamento tem cheiro. Esse descontentamento tem efeitos. E eles não resvalam na tua fala. Eles não resvalam no teu discurso. Eles revalam nos teus atos. Eles revalam nas tuas escolhas. Eles revalam nas tuas decisões. Por isso, tratar do contentamento é tratar daquilo que não é dito, daquilo que aparece sem estar presente no nosso discurso, sem estar presente na nossa fala, mas está presente nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no que a gente faz, no que a gente escolhe, em como a gente lida com o descontentamento. Ou seja,
salvei o bebê, abri mão do hambúrguer, mas eu queria comer um hambúrguer. Estou infeliz, estou insatisfeito. Como lido com isso? Como lido com o fato de que sim, sou herói, tive sucesso, alcancei o que precisava ser alcançado, realizei o que precisava ser realizado, o plano foi realizado, salvei o bebê, mas me sinto um fracassado, porque não sou feliz. Acreditava que seria feliz, mas não sou. Ainda quero aquilo que digo que não quero, aquilo que falo com toda a minha força, para todo mundo não quero, é aquilo que eu mais quero. Como se fosse uma culpa, como se fosse uma farpa dentro de mim. É a você que me dirijo nessa manhã, até o fim dessa exposição. E para a gente pensar sobre essas coisas, é que a gente escolheu o livro de Jonas, porque ele é a expressão desse fracasso de um herói bem-sucedido, de alguém que faz o que Deus pede, faz o que Deus ordena, obedece a Deus, mas não é feliz. Tem um vazio no peito. Me dirijo a você, que não é um desigrejado, que ama a igreja, que frequenta a igreja, faz todas as coisas que precisam ser feitas, está sempre envolvido, não consegue ir para uma igreja sem se envolver, se envolve ministerialmente, trabalha, não consegue ficar sem fazer alguma coisa, tem que estar sempre envolvida na igreja, ou frequenta a igreja e pensa que tudo aquilo ali é importante para a vida, mas não consegue lidar com o descontentamento. É para você que esse sermão, tanto de hoje como o seguinte, se dirige. Esse sermão não se dirige, de forma alguma, a corações resolvidos, a gente resolvida. Aliás, esse sermão é anti-resolução, certo? Pessoa resolvida não presta. Primeiro porque a pessoa resolvida, que é o exemplo máximo de cinismo amadurecido, não é? Amadurecido a ponto de apodrecer, o cinismo máximo de todos é a pessoa resolvida. Sou resolvido. Uma pessoa resolvida, em primeiro lugar, é mentirosa, cínica e infeliz. Infeliz porque pode ser agora atravessado pela graça, mas ele não precisa, porque está resolvido. Esse sermão não é para pessoas resolvidas, é para pessoas desesperadas, que estão dizendo: Senhor, eu não posso mais viver com um buraco dentro do meu peito. Resolve aquilo que esse homem que se diz ser resolvido não resolveu. Ninguém resolve a si mesmo. Você é uma questão. E a única resposta para essa questão, que é você, não é você. Bom, como a gente vai abordar isso? Em 4 capítulos, como a gente viu. E eu queria apresentar, em primeiro lugar, antes da gente analisar os 3 pontinhos, né, desse texto que a gente escolheu para ler hoje, uma big picture, né? Um quadro amplo de todo o livro para você situar todos os exemplos de tudo aquilo que a gente está falando de uma forma mais clara possível. Então, eu entendo que o livro de Jonas é um livro bastante conhecido. Tem gente aqui que, desde a escola bíblica dominical, tem lá a imagem do Jonas dentro de um grande peixe, sentado numa mesa, no flanelógrafo, lembram? Ele lá, sentado na mesa, discutindo vida. Eu sei que você já sabe qual é a história de Jonas, tá certo? Aliás, a gente sabe sempre disso porque não tem como a gente crescer na igreja e não conhecer a história de Jonas. Então, a história a gente já sabe. Eu queria mergulhar com você na estrutura do texto. Eu queria que, de alguma forma, a gente, da estrutura do próprio texto, a gente conseguisse vislumbrar algumas coisas importantes que a Bíblia nos fala sobre esse problema da obediência e do contentamento, ou da obediência e do descontentamento. Para isso, se você tiver a sua Bíblia aberta aí, observe comigo algo muito curioso. A estrutura do livro de Jonas ela é muito simples da gente entender. Ela foi muito bem construída, muito bem elaborada, muito bem trabalhada, do começo ao fim.
Existem várias abordagens dessa estrutura. Eu escolhi uma, a que eu considero mais clara, a mais simples, a mais fácil, para a gente não ter nenhuma desculpa depois de dizer não entendi. Tá certo? Que estrutura é essa? São quantos capítulos? 4. Se você prestar atenção no primeiro capítulo, que é o que a gente vai analisar hoje, você vai ver exatamente a seguinte estrutura. Versículo 1 e 2 é a palavra do Senhor. Tudo começa com a palavra de Deus. Deus criou o mundo através da palavra, por isso tudo que começa é com a palavra. Primeira coisa, palavra de Deus. Versículo 3, a gente vê a desobediência de Jonas. Tá certo? Então, palavra, desobediência de Jonas, ou seja, Jonas ele precisa reagir a essa palavra, e ele reage desobedecendo, e diante da desobediência, o que segue? Juízo. Então, o juízo vai exatamente do versículo de número 4 ao versículo de número 17. Está vendo isso? Se você agora pegar o capítulo 1, com essa mesma ordem que eu acabei de dizer para você, você vai ver essa mesma ordem no capítulo 3. Por exemplo, abra lá o capítulo 3 de Jonas. A mesma ordem. Como começa o versículo 1 do capítulo 3? Palavra do Senhor, mesma coisa. Então, a mesma estrutura, a palavra do Senhor. Quando a gente vê, por exemplo, o versículo de número 3, qual é a reação de Jonas? Obediência, o contrário. Então, o capítulo 1 e o capítulo 3 começam com os dois com a palavra de Deus. O segundo movimento é o primeiro da obediência, da desobediência, e o segundo da obediência. Jonas obedece. A conclusão de Jonas 1 é o juízo. Tá certo? Qual é a conclusão de Jonas 3? O que a gente poderia dizer que acontece em Jonas 3? Redenção, graça, salvação, misericórdia. Então, é o contrário. Então, você tem, de um lado, palavra de Deus, desobediência, juízo. Você tem palavra de Deus, obediência, e você tem misericórdia, você tem graça, você tem redenção, você tem salvação. Essa é a estrutura. Quando você vai para o capítulo 2 e o capítulo 4, seguem também a mesma estrutura. O capítulo 2, por exemplo, começa com Jonas orando. O capítulo 4 começa como? Versículo 2 fala de Jonas descontente, tá certo? E o versículo 2 mostra Jonas orando. Então, tanto o capítulo 2 como o capítulo 4 retratam as duas orações. Uma oração de alguém quebrantado, arrependido, e outra oração de alguém descontente. Essa é a estrutura básica. Nas duas últimas partes, a gente dá muita atenção para Jonas e esquece do peixe no capítulo 2 e esquece da lagarta no capítulo 4. São os dois movimentos importantes de como Deus lida com o arrependido, como Deus lida com o descontente. Então, essa é a estrutura básica. Deu para entender a estrutura básica? O que a gente vai fazer agora? Capítulo 1. Vamos só analisar o capítulo 1. Esse enredo da palavra de Deus, da desobediência e do juízo. Por que é importante a gente entender isso? Porque existe uma lógica aqui. Qual é a lógica? Preste atenção. A gente já sabe que tem a palavra de Deus e só tem duas reações a ela. Quais são as reações? Obediência ou desobediência. Se você desobedece, qual é a reação divina, a reação da desobediência que é humana? Juízo. Mas só que existe algo que pode quebrar essa relação entre desobediência e juízo? Tem. O que fica entre a desobediência e juízo, que pode mudar isso aqui? Arrependimento. O arrependimento aqui quebra a cadeia do juízo. Então, se há arrependimento, há misericórdia. Tá certo? A graça de Deus. Só que o mesmo acontece no sentido oposto. Imagine que agora a ideia seja palavra de Deus. Qual é a próxima redenção? Qual é a próxima reação? Obediência. Se obedeceu, qual deve ser o terceiro movimento?
celebração, alegria, contentamento, redenção, gozo. Tá certo? Tem que ser isso. Seria esse o movimento. Só que o que acontece? É possível, no meio dessa experiência de obediência e contentamento, ter algo que quebre a lógica? Sim. Assim como o arrependimento quebra a cadeia que vai da desobediência ao juízo, existe algo no meio ali que quebra a cadeia da obediência e da felicidade. É esse pontinho que a gente quer trabalhar. Esse pontinho. O que é que fica entre a minha obediência a Deus e o contentamento e que quebra a relação entre obedecer a Deus e ser feliz ao mesmo tempo? O que faz isso quebrar? Eu sei que o arrependimento quebra a cadeia da desobediência e do juízo, mas o que quebra a cadeia da obediência e da felicidade? O que quebra a cadeia, a relação entre obedecer a Deus e ser feliz? Comecemos com o primeiro capítulo de Jonas. Eu já disse para vocês que o capítulo está dividido em 3 partes. Primeira parte, versículos 1 e 2, diz a respeito à palavra de Deus. Versículo 3, a reação de Jonas. Versículo 4 a versículo 17, o juízo de Deus, que é exatamente o movimento de Deus após a reação de desobediência de Jonas. Vamos observar em detalhes essas passagens, essas 3 passagens, essas 3 partes. A primeira parte, palavra do Senhor a Jonas. Versículo 1 diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Então, não é só um Jonas qualquer, mas é um Jonas que pertence a uma família. Todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo aqui tem um lugar de origem. Todo mundo aqui cresce em algum ambiente. Esse é o ambiente de Jonas. O ambiente de Jonas é o ambiente de um povo da aliança, de um povo que é o povo de Deus, o povo que tem os mandamentos de Deus, o povo que conhece a lei de Deus, o povo que conhece a palavra de Deus, o povo que tem aliança com Deus. Então, Deus está se dirigindo a uma pessoa que faz parte do povo a quem Ele tem compromisso, Ele tem aliança. Então, num primeiro momento, a palavra de Deus está se dirigindo a alguém que deveria temer a sua palavra. Isso é o que às vezes a gente espera na igreja. Que a palavra de Deus se dirija a pessoas que temam a palavra de Deus. E que se as pessoas estão indo à igreja para ouvir a palavra de Deus, é porque elas temem a palavra de Deus, querem ouvir a palavra de Deus, querem receber direção de Deus, querem receber uma direção que vem da palavra de Deus. Primeira coisa, por que elas fazem isso? Porque elas entendem o poder que a palavra de Deus tem. A palavra que Deus tem não é uma palavra de, digamos assim, ensino meramente. Meus irmãos, se existe alguém aqui que não é contra ensino na igreja, pode ter certeza, um desses sou eu aqui. Eu não estou, de forma alguma, dizendo que o ensino não é importante na vida da igreja. Eu só estou dizendo que o cristianismo não é gnosticismo. A vida cristã não é uma vida intelectualizada. Não é entender. As pessoas, elas reduzir toda a revelação de Deus a uma questão de entendimento. E a questão do contentamento não está relacionada ao entendimento. Você pode entender o Evangelho e ser a pessoa mais infeliz desse mundo. O gnosticismo é a promessa de que se você entender, você vai ser feliz. Você entendeu e continua infeliz. Então, o que é mais importante aqui não é reduzir o cristianismo ou reduzir o evangelho a um conceito que alguém vai te explicar, você vai entender, e se você entender, você vai ser feliz. A lógica do gnosticismo pode parecer uma lógica extremamente assim, não, mas eu estou livre disso. Ela aparece, sabe quando? Nas horas mais difíceis da nossa vida. Por exemplo, se acontece uma coisa ruim, você vai lidar com essa coisa ruim quando ela talvez não seja tão ruim assim. Mas se ela for trágica, se for uma tragédia, o que faz você
só ter paz se você entender por que Deus permitiu você passar pelo que você está passando. Você nunca parou para imaginar que a sua fé está exatamente baseada nessa convicção de que se você entender por que Deus permitiu você passar por este acidente, por essa tragédia, por essa situação tão difícil, você vai ser feliz? Entende que você estabeleceu uma lógica da felicidade pelo entendimento? Ah, meus irmãos, essa é a lógica de Jó. Jó daria um dedo para estar no seu lugar e ter esse livro que está nas suas mãos e poder abrir o livro de Jó. E ele só queria ler o primeiro e o segundo capítulo, não queria ler o restante, não. Ele só queria saber o que todos nós já sabemos. E Deus não disse para ele, mas que está ali nos capítulos 1 e 2. Por quê? Ele está passando por tudo que ele passou. Por que você acredita que se você souber, por que você acredita que se você entender, você vai ser feliz? Talvez você já conheça o Evangelho. Talvez você seja um filho de Amitai. Já está há tanto tempo na igreja, conhece tanto o Evangelho, conhece as Escrituras, conhece de Gênesis a Apocalipse, são tantas escolas bíblicas dominicais que você participou, são tantos sermões do livro de Jonas que você já ouviu e já pregou. São tantas as experiências que você teve na igreja, são tantas as vozes que você ouviu das Escrituras, você já conhece tanto. Por que você permanece insatisfeito? Por que você permanece descontente? Porque o conhecimento não é suficiente para te fazer feliz. Porque mesmo entendendo, você não é feliz. Talvez aí você queira mudar o jogo radicalmente. E você diga assim, chega de teologia, chega de ler livros, chega de ler tudo, eu quero agora uma experiência com Deus. Mas isso é outro capítulo. Com você eu falo depois. Quero me dirigir ainda aos filosofentos, aos crentes que adoram questionar e tentar entender as coisas de Deus, porque se não entender, elas não ficam em paz. Precisa tomar ansiolítico. Né? Na geração de hoje parece que tudo que resolve é só isso, né? Mas para o crente, esse aqui é o ansiolítico, as Escrituras. Ela é a única coisa que acalma o seu coração. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. E é legal o livro começar com a palavra de Deus, né? Como tudo começa, né? A gente sabe o poder que a palavra de Deus tem. E a gente, em primeiro lugar, fez a crítica do gnosticismo, mas, ao mesmo tempo, agora quer mostrar o valor da palavra de Deus, que não é só um valor de entendimento. O valor da palavra de Deus é um valor poderoso, meus irmãos. Dentro da tradição reformada existe um conceito muito curioso, que é o conceito da pregação como meio de graça. A pregação não é só uma lição, não é só uma aula, não é conteúdo que um pastor vai lá, esmiuça as Escrituras, explica, você entendeu e ok. Não. A pregação, ela é um meio de graça porque é o meio pelo qual Deus fala. É o meio pelo qual uma pessoa pode ser transformada. É o meio pelo qual uma pessoa pode ter a vida, de uma vez por todas, virada do avesso e transformada. Por isso que a pregação da palavra de Deus não é só ensino, não fala só nossa mente, ela é poder de Deus. Quer um exemplo claro disso? Imagine que você é uma pessoa que há muito tempo está na igreja, mas está enfrentando uma coisa chamada frieza espiritual. E a frieza espiritual, ela é a primeira coisa que coloca em xeque, não é a sua salvação, mas ela coloca em xeque a sua segurança da salvação. A frieza espiritual é aquilo que faz você, não tem mais nada aqui, não tem mais vida. É a frieza. Você ouve o sermão, pode ser o sermão mais incrível do mundo, ele entra por aqui e sai por aqui. O que uma pessoa com frieza espiritual precisa? Naturalmente, se você conhece alguém, ou se você é alguém que está numa situação de frieza espiritual, você deve estar se perguntando o que fazer. Aí chega alguém e diz assim para você, não tem o que fazer, porque você está morto. A frieza espiritual, a característica da frieza espiritual é a incapacidade da pessoa agir. A pessoa não reage. Ela está lá, ela está morta. Ela é um osso seco. Ela é uma folha seca.
ela não é uma pedra, porque pedras nunca viveram, pedra não seca, pedra é, por natureza, seca e sem vida, mas uma folha seca um dia não foi seca. Um osso seco um dia não foi seco, um dia teve vida ali, um dia aquilo ali foi vivo, mas agora está seco. O que precisa? Reviver. Só que para reviver, uma das palavras que a gente chama, né, avivamento, né? O que precisa? Acaso poderão reviver esses ossos? O que diz o profeta ao Senhor? Tu sabes, Senhor. Então Deus olha para eles assim, então prega. Que beleza, não? Pregar para gente que não vai ouvir? Pregar para um bando de osso seco? Imagina, você pregar para um osso seco. Ninguém está me vendo. Mas não vai ouvir, Senhor. Não, o profeta não diz assim. Ah, eles não vão me ouvir, Senhor. Isaías 6. Senhor, mas o Senhor disse que eu vou pregar, eles não vão me entender. Eu vou pregar, eles não vão me ouvir. Ele não diz assim, Senhor, para que eu vou pregar? Se eu vou falar, eles não vão entender, não vão reagir, não vai ter nada. Esse é o problema. A gente acha que a pregação, ela é só um meio de as pessoas entenderem. Elas não entendem que ali é o momento da exposição de alguém à palavra de Deus. Por isso, o meu maior conselho a você, que está frio espiritualmente, não é ler livro, não. Ah, eu vou ter um livro bacana para você que está frio espiritualmente. Não. O meu conselho para você não é ler livro nenhum. Aliás, seu problema é esse. Você está com muito livro. Seu problema agora é sentar lá na sua igreja e ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu não estou ouvindo, não estou entendendo. Fica lá mesmo. Fica lá. Ah, mas eu não... Fica lá. Ah, mas fica lá, todo domingo. Por quê? É isso que acontece que a gente não consegue entender. O milagre da pregação é esse é o milagre. Um dia está ali, quando você menos espera, começa a crescer tendões. E aí aquele exército de ossos secos agora se põe em pé, um exército numeroso, e junto com a palavra de Deus tem o poder do Espírito de Deus, que sopra. E aquilo que estava morto um dia passou a viver. Meus irmãos, isso é promessa só para crente, não é para pagão, não. Avivamento não é para ímpio. Deus não vai avivar ímpio. Como é que Deus vai avivar ímpio? Deus vai trazer vida, pedra? Não traz vida, pedra. Vida é só para folha seca, vida é só para osso seco, é só para crente. Avivamento é só para quem é regenerado. Avivamento é só para quem é salvo pela graça de Deus. Avivamento não é para pessoas perdidas. Avivamento é para povo de Deus. Avivamento é para a igreja de Cristo Jesus, que precisa, exatamente porque reduziu a pregação, reduziu a palavra de Deus, só entender, só isso aqui. Então a palavra de Deus, quando vai até Jonas, não é só a palavra que traz entendimento, é a palavra que muda cenários, é a palavra que transforma cenários, é a palavra que cria o mundo. Deus não criou o mundo como alguém que parte de uma matéria bruta, não é, que seria a matéria ali e vai mexendo naquela matéria como os platônicos entendiam. Deus não é um ser que pega uma matéria já existente e começa a trabalhar naquela matéria para fazer o mundo. Não, a Bíblia diz que ela nos ensina que Deus criou o mundo pela palavra. Ele não criou o mundo a partir da matéria bruta, Ele criou o mundo a partir do nada. Ele não criou o mundo manipulando o mundo, Ele criou o mundo falando. A sua palavra não somente traz entendimento, a sua palavra traz direção, a sua palavra muda cenários. A sua palavra não só muda cenários. Quando ela é encarnada, ela dá sentido à vida e sentido à história. É a palavra que encontra Jonas, filho de Amitai, 30 anos lá na igreja, servindo o Senhor, fielmente, mas vazio, cheio de vontades, cheio de desejos, todos eles não foram trabalhados, vontades de alguma forma negadas, jogadas para debaixo do tapete, mas nunca trabalhadas à luz do Evangelho, à luz da palavra. Está lá Jonas, com todas as suas vontades, com todos os seus desejos, com sua tábua de valores. E então, a palavra de Deus vai até ele dizendo: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Algumas coisas são importantes nesse versículo 2.
o que é importante nesse versículo 2? A palavra de Deus não é só algo que traz entendimento a Jonas, mas traz direção para Jonas. A pregação não é para você ouvir, entender, achou legal, gostei. A pregação, ela não só traz entendimento, mas ela deve ser sempre aquela voz de Deus que dá direção para a vida. Você sabe para onde você tem que ir. Você sabe para onde você tem que ir. Onde é que você tem, qual é o caminho que você tem que seguir. Ela dá direção. A palavra de Deus orienta. A palavra de Deus, ela não vai ser algo do tipo, olha, são essas opções, tá? Escolhe aí a que você acha que é melhor. A palavra de Deus, ela orienta. A palavra de Deus dá direção. O problema é que às vezes a direção que a Bíblia dá é aquela que vai contra a tábua de valores que foi construída com tanto cuidado ao longo de tanto da nossa vida. Certo? Imagina, você está lá, você aprendeu desde pequeno que não se pode oferecer sacrifício humano a Deus. Você ainda não sabe qual é o nome de Deus, mas você sabe que Ele é o Criador de todas as coisas. Tá certo? Ele te tira de uma terra de pessoas pagãs, te leva a peregrinar porque te fez uma promessa. E aí, de repente, depois de um tempo, ele diz, você vai ter um filho, vai ser pai de uma numerosa nação, e você está caminhando com esse Deus, você já formou uma tábua de valores, você já formou uma tábua de princípios, já sabe como Deus age, Deus olha para você e diz assim, sacrifica seu filho. Mas, Senhor, eu aprendi desde pequeno que eu não posso sacrificar nenhum ser humano, o Senhor está pedindo para que eu sacrifique. A tábua de valor tem a ver com todas aquelas questões que a gente vai construindo ao longo da vida e que elas fazem as coisas terem sentido. Só que tem horas que toda essa tábua de valor não faz o menor sentido. A situação toda, ela é construída de uma tal maneira que essa tábua de valores que é tão valiosa para você, agora ela não está fazendo sentido. E a pergunta é, você vai salvar a tábua? O que você vai salvar? O que você precisa salvar nessa hora? O que você precisa fazer nessa hora? Qual é a tua escolha? O que você precisa fazer? A sua tábua ensinou? E olha, esse aqui é o povo da aliança, esse é o povo da promessa, esse é o povo de Deus, são os irmãos da igreja, aqueles lá são os ímpios, aquele é o mundo secular. Não se misture com essa gentalha. Esse aqui são os filhos de Deus, é o povo de Deus, é o povo amado de Deus, povo escolhido de Deus, então faça negócio com eles. Agora, os filhos do diabo, deixa ele lá no inferno. Tá certo? Então você aprendeu que tudo na vida se divide em dois grupos. Os que obedecem a Deus e os que desobedecem a Deus. Ah, aqueles são os infelizes, desobedientes de Deus. E você está no time dos que obedeceram a Deus. Afinal de contas, você está 30 anos naquela igreja, né? Ninguém fica 30 anos assim à toa. Então você está lá, obediente, fiel. Estou na minha turma dos obedientes. Então chega a Deus assim, então, vai lá. E diz para aquela turma que eu vou lançar um raio e vou queimar todo mundo. Cara, pense logicamente. É para você, é o fogo na palha, né? Você vai dizer, moça, era o que eu estava esperando. Eu só estava segurando a minha boca, né? Justamente por isso. Mas agora Deus me deu aval para chegar e dizer, ó, seus cambada de inferno, vocês todos vão para o inferno. E Deus está mandando eu falar, uma coisa maravilhosa, você vai poder dizer para aqueles que você disse que são filhos do diabo, que eles vão para o inferno. E você vai poder dizer isso dizendo assim, olha, foi Deus que mandou. Então você vai poder dizer assim, olha, eu posso agora dizer para todas aquelas pessoas que eu odeio que elas vão para o inferno. Então Jonas tem a faca e o queijo na mão. Ele tem o melhor sermão de um legalista. Mas ele não consegue. Ele não consegue ir dizer, gente, vocês vão todos para o inferno. A Bíblia diz que no versículo 3 há uma reação à palavra de Deus. Deus dá uma ordem. Essa ordem é muito clara, por quê?
quando a gente chega nesse versículo 2, esse versículo 2 ele é impressionante, porque ele revela para a gente que Deus não está preocupado só com o que acontece entre o seu povo. Deus não está preocupado só com o que acontece na igreja. Então, não é do tipo, olha, meus irmãos, aqui é a arca de Noé, deixa o dilúvio do lado de lá. Ali é a desgraceira, a bagaceira, que bom que você está na arca, que é a igreja. Tá certo? Tudo bem que tem um monte de animal lá dentro. Mas é melhor ficar com esses animais do que perecer lá fora. Então talvez você possa pensar exatamente assim. Mas o curioso é que Deus se preocupa com o que acontece fora. A maldade dos perversos. A maldade daqueles que afrontam a Deus. A maldade daqueles que são considerados iníquos justamente porque afrontam a Deus. Não é algo que Deus deixa passar em branco. Ou seja, Deus não está preocupado só com a história do seu povo. Deus não é Senhor só da igreja. Deus não é o criador da igreja, Ele é o criador do mundo, inclusive da igreja. E o seu senhorio diz respeito não só à igreja, mas é o senhorio de todo o cosmo. Todo mundo está debaixo do senhorio de Cristo Jesus. O mundo inteiro está debaixo do senhorio de Deus. Deus então governa o mundo. Deus governa todas as coisas. E Ele está preocupado com a desobediência do povo da aliança. Mas Ele também está preocupado com a desobediência daquele que não é e não faz parte do povo da aliança. A prova disso é que Deus mandou Jonas pregar contra Nínive. É tão interessante isso. Imagina, é como se Deus estivesse dizendo para um palmeirense, você pode chegar agora, lá no estádio do Corinthians, e dizer, vocês vão para o inferno. E mesmo que o Palmeiras não tenha mundial. É tudo o que ele quer, vou pregar contra, e ainda com o aval de Deus. Mas o que vai aparecer nesse texto não é a maldade dos ninivitas. Não é a maldade do povo que está presente no povo que não é o povo da aliança. Mas daqui para frente o que vai aparecer é a maldade presente entre aqueles que fazem parte do povo da aliança. E a maldade começa quando Jonas reage à palavra de Deus fugindo da face da presença do Senhor, indo em direção ao lugar oposto, contrário ao que Deus havia ordenado, pagando a passagem, embarcando neste navio, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. O segundo movimento do texto, então, é o da desobediência. Ele desobedece à palavra de Deus e reage de uma maneira que talvez muitos de nós dizem, puxa vida, mas não faz sentido. Ele odeia os ninivitas. Ele não ama os ninivitas. Ele ama o seu povo. Então, na tábua de valores de Jonas, é o seguinte, esse povo vale mais do que aquele. Se eu tiver que salvar, eu vou salvar esse povo, não vou salvar aquele. Aqueles não valem nada para mim, quem vale são esses daqui. Estes aqui que são valiosos para mim. E então, ele resolve desobedecer ao Senhor. E a gente vai saber o porquê que ele faz isso mais para frente. Mas por hora a gente não entende. A desobediência ela é irracional. A desobediência é uma estupidez. O pecado, a desobediência, não é a mera transgressão de uma lei. O pecado, a desobediência do povo da aliança, é uma afronta à soberania de Deus. O pecado não é só transgredir a lei de Deus para fazer o que você quer. O pecado é uma maneira de você fazer frente a Deus dizendo, quem manda na minha vida sou eu. Eu dou as cartas, eu dou a direção. Ou seja, em outras palavras, o pecado, a desobediência é uma maneira silenciosa de você dizer que Deus não é soberano, de você protestar contra a soberania de Deus. É uma maneira tácita de você questionar a providência divina, de questionar os direcionamentos que Deus dá para o universo. É uma maneira silenciosa de você dizer, acho que esse mundo que Deus fez não é tão interessante como aquele que eu poderia fazer. Se eu tivesse o poder de Deus, eu não faria uma coisa dessa. É uma maneira de você dizer que tudo aquilo que Deus está orquestrando, tudo aquilo que Deus está realizando, tudo aquilo que Deus está fazendo, de alguma forma não faz sentido.
e você não quer se submeter a isso. E contrário à vontade de Deus, então você toma o navio contrário. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Esse longo percurso que está aqui, apesar de ser longo, ele é muito simples, muito fácil de a gente perceber o que essa estrutura do texto quer mostrar para o leitor. Quando você lê essa terceira e última parte, que agora é a parte relacionada ao juízo, já que ele desobedeceu a palavra de Deus, o que lhe cabe agora? Na cadeia de ações, o que lhe cabe agora é o juízo. Então, se você prestar atenção nessa estrutura agora, que vem do versículo 4 ao versículo de número 17, você vai ver que tanto o versículo 4 como o versículo 17 chamam a atenção para dois fenômenos. Olha aí, rapidinho. Versículo 4. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Quando você vai para o versículo de número 17, que é o que encerra essa terceira parte da perícope, a palavra de Deus diz, então, o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, não? Esse Senhor soberano, ele decide a vida de uma pessoa, decide a vida de um povo, decide a vida dos astros, das estrelas do mar. E usa tudo, o mundo inteiro, para fazer com que aquele que foi chamado por ele para uma obra realize sua vontade. Quando você desobedece a Deus, você não desobedece só a Ele. Você luta contra Ele e toda a sua criação. A desobediência de Deus, que você faz contra Deus, ela é uma luta, não só contra Deus, mas é a luta contra o sol, as estrelas, a lua, os mares, o vento. E sabe o que é mais poderoso? É uma luta contra o seu corpo. O seu corpo é criação de Deus. O seu corpo é como uma estrela. O seu corpo é como uma planta. O seu corpo é como um monstro marinho. O seu corpo é como uma lagarta. O seu corpo é obra, é criação de Deus. Desobedecer a Deus é lutar também contra tudo aquilo que Ele fez. Você entende por que a desobediência não é só algo que envolve apenas sua relação espiritual com Deus, mas o cosmos inteiro está envolvido naquela desobediência sua. Veja que coisa curiosa. O texto abre dizendo, Jonas desobedeceu, então vamos lá com o juízo. O primeiro juízo começa com a tempestade e termina dentro de um grande peixe, tá certo? Então, a desobediência não vai levar a gente para uma situação agradável. Deus vai mover tudo, para que aquela desobediência sofra não só as consequências da própria desobediência, mas também sofra o seu juízo. Há um juízo de Deus sobre Jonas. Esse juízo de Deus sobre Jonas está exatamente no momento em que Deus ordena que um forte vento balance aquele barquinho. Meus irmãos, às vezes são as coisas que a gente tem que pensar, né? Por exemplo, coisas como Cristo, né? Cristo morreu na cruz e a gente acredita que é o sangue de Jesus que expia os nossos pecados. Coisas como, por exemplo, por que então quando Jesus não nasceu, já não preparou ali o sacerdote, todo mundo já pega lá Jesus e mola o sangue dele? Bebezinho, já resolve todo o problema do pecado do homem. Por que foi necessário Jesus passar por tudo o que passou? Por que foi necessário Jesus passar pela cruz? Todo esse desígnio de Deus, toda essa obra de Deus, toda essa providência de Deus que faz com que todas as coisas, todas elas, concorram para exatamente aquilo que Deus quer fazer. O porquê de tudo isso? Essa é uma questão importante. Por que Deus já não chegou, já fulminou logo aquele desgraçado? Jonas, você está me desobedecendo? Já morre logo, vai, feliz. Mata logo. A gente vai ver que no final ele quer isso, né? Mas Deus não faz.
Aí a gente se pergunta, pô, mas Ananias e Safira o senhor pegou leve, ou não? Pegou pesado, não foi? Não podia fazer a mesma coisa, não, com esse infeliz? Mas não. Eles mandam uma tempestade. A tempestade põe o barquinho lá numa situação difícil, certo? Essa situação difícil do barquinho, ela se apresenta de uma maneira muito interessante, em 3 movimentos. 2 diálogos e a manifestação de uma experiência que a gente terrível para todo e qualquer cristão. Quais são os 2 diálogos? O diálogo dos pagãos com Jonas. São 2 diálogos de Jonas com pagãos, terminando com exatamente a reação dos pagãos diante de toda a arguição e de tudo aquilo que se apresentou de Jonas a eles. Então, são pagãos que estão ali naquele navio, a gente sabe disso a partir do versículo 5. Eles estavam com medo, eles estavam apavorados, tá certo? E isso é muito curioso, porque isso deve fazer a igreja repensar a sua desobediência à luz das consequências não só internas. O pecado de uma pessoa na igreja não é só um pecado que afeta toda a igreja e afeta também as pessoas que não fazem parte da igreja, mas que estão ao seu lado. O nosso pecado não ofende somente a glória e a graça de Deus, mas ele atinge, ele estilhaça para todos os lados, ele toca as pessoas que estão à nossa volta. O pecado de Jonas, ele é tão brutal que não somente ele atinge a ele, mas atinge a todo mundo que está naquela história aí que sequer, num primeiro momento, tinha a ver com ele. São os marinheiros. O que aqueles marinheiros tinham a ver com Jonas? Eles estavam lá no lugar onde Jonas estava. E eles estão sofrendo exatamente por causa de Jonas. E a gente sabe que eles são pagãos, porque diante da tempestade, o que eles fizeram? O que todo ateu faz quando o avião está caindo. Clama por Deus. Mesmo que ele não tenha um Deus, ele inventa um na hora. Ele vai buscar Deus, ele vai clamar por Deus, ele vai recorrer, ele vai fazer qualquer coisa. O paganismo é isso, é o direcionamento para uma força oculta que vai te trazer alguma espécie de livramento. E é isso que a gente vê em contraste com Jonas, que está dormindo no barco. Há várias interpretações para isso, desde a interpretação de que Jonas está deprimido, né? De que Jonas está ali, né, angustiado, então ele quer esquecer do mundo. Todas elas são válidas. É válido a gente entender um Jonas, por exemplo, que para fugir, né, a melhor maneira de a gente fugir dos problemas é dormir, não é verdade? Dormir é um negócio interessante, né? Puxa vida, dormir é o melhor momento para você, né, esquecer o mundo à sua volta. Parece que é uma coisa, parece que é anestesia, gente, etc. Pode ser, você pode interpretar dessa forma, não há nada de errado com isso. Mas talvez o que esteja em jogo aqui seja mais do que alguém deprimido, que é o que eu acho mais terrível na vida de um cristão. É a indiferença diante do juízo de Deus. Indiferença. Indiferença diante do juízo, indiferença com relação à sua vida. É uma pessoa que perdeu tanto, ela fala assim, Deus está pedindo uma coisa, eu vou desobedecer. A vida perdeu completa direção. É uma pessoa completamente indiferente se ela está desobedecendo, se ela está obedecendo, se ela está... Não importa, eu estou frequentando a igreja, o importante é isso, mas se eu estou fazendo, não estou fazendo, se eu estou levando a vida, se eu estou fazendo o que é certo, o que é errado, simplesmente ela é indiferente. Indiferente se ela vai obedecer, indiferente se ela vai desobedecer. Ela é indiferente, simplesmente. Mas o versículo 6 abre o primeiro diálogo com o capitão. E é importante que a gente veja o capitão no capítulo 1, em contraste com o rei no capítulo 3. O capitão, ele aparece no navio, no capítulo 1, para exortar o missionário. Ou seja, o pagão sendo usado por Deus para exortar um cristão de sua indiferença com relação às coisas de Deus e com relação ao que acontece à sua volta. Você acha mesmo que Deus não vai mover tudo para que você tenha consciência do que você está fazendo? Se ele usou uma tempestade, bagunçou o mar, jogou um barquinho do lado para o outro, você acha que ele não pode usar um ímpio para fazer assim com você? E dizer assim, cara, o que você está fazendo com a sua vida? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso.
Sabe por quê? A gente acha que se a gente é convertido, a gente faz tudo certinho. Por isso que eu não estou me dirigindo aqui a legalistas meramente. Eu estou me dirigindo a essa crença que faz a gente acreditar que a gente é certinho, de que então está tudo bonitinho, está tudo no lugarzinho, então está tudo arrumadinho. Meus irmãos, se a igreja é feita de gente assim, eu acho que isso parece mais com o inferno do que com uma igreja. A igreja é o lugar de pessoas quebradas e que Deus está trabalhando, e só gente que precisa da graça de Deus vai estar ali. Então, quando a gente pensa, pessoas reunidas, todas elas ali reunidas, mas sabendo que todo mundo ali é quebrado, a primeira coisa que a gente faz é baixar as nossas expectativas. Quando isso não acontece, é aquele olhar ortodoxo. Esse irmão, o que ele está fazendo? Não é? Aquele olhar ortodoxo que olha para todo mundo, parece uma metralhadora giratória. Você olha, você não consegue, você não tem olhos para você só olha para o mundo à sua volta. Você é incapaz de ver que você é quebrado. Jonas, ele só consegue ver pagãos, ninivitas quebrados, mas ele não consegue ver o quanto ele está quebrado, o quanto ele precisa da graça de Deus, e de que a diferença entre ele e um não cristão não é porque ele é bem comportado, politicamente correto, não fala palavrão. Mas esse aqui fala palavrão. Não. Porque você também é igual a ele, vai fazer um monte de besteira, vai fazer um monte de coisa errada, e Deus não te salvou por causa disso. Deus não te salva porque você é bonitinho. Deus não sabe que olhou para você e falou assim, você é o povo da aliança, minha noiva. Deus tem cada gosto, gente. O livro de Jonas, ele começa mostrando exatamente o contrário do que a gente poderia imaginar. Alguém com baixa estima? O contrário. Jonas não é alguém assim que olha para si mesmo, eu sou uma porcaria, não valho nada. O que é o negativo da autoestima? É a autoestima, não é? Negativa. Não. A gente está aqui diante de um Jonas que se vê com outros olhos, que se vê superior, e que por se ver superior aos ninivitas, ele está agora debaixo do grande desafio que qualquer pessoa se coloca quando se vê superior a qualquer outra pessoa, que é o próximo passo, ser superior a Deus. Todas as vezes que você considerar qualquer pessoa, você superior a qualquer pessoa à sua volta, você está dando o primeiro passo a se considerar superior a Deus. E quando a gente faz esse tipo de situação, quando a gente se submete a esse tipo de situação, a gente começa a tomar decisões na vida, não como um ser humano tomaria, mas como Deus tomaria na nossa imaginação sobre como Deus dominaria e controlaria todas as coisas. No fundo, todo o nosso problema é de imaginação ou de falta de imaginação. A gente começa a imaginar, e é isso que Jonas está. Jonas está num barco, ele está ali indiferente, não é para ele, as coisas elas estão acontecendo como estão acontecendo, ele sabe por que ele está ali, mas ele está indiferente, a gente sabe que ele sabe o motivo do porquê ele está ali, porque a gente lê o texto até o final, tá certo? Ele não está nem aí, num primeiro momento. Até que o capitão exorta ele e diz, que fazes tu dormindo? Levanta, clama ao teu Deus, talvez ele lembre de nós, para que não morramos. E aí acontece aquilo que sempre acontece quando o crente vai fazer coisa errada, né? Ele conhece a sorte inimiga, que tem um nome, Deus. E cada um dizia ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes. Então os pagãos estão ali lançando os dados, tá certo? Então o Senhor agora que ordena a sua palavra a Jonas e que diz a Jonas para onde Jonas tem que ir, é o Deus que também se preocupa com os ninivitas, é o Deus que governa os mares, é o Deus que governa um grande peixe, é o Deus que também governa os dados. É Deus que joga os dados. E então os dados são jogados ali, tiram uma sorte, adivinha, cai em quem? Oh, por incrível que pareça, caiu em Jonas, não? Ai, foi obra do acaso, né? Sério, foi coincidência? Então ali cai sobre Jonas. E então eles olham para Jonas
E dizem para ele, declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia, que ocupação é tua, de onde vens, qual é a terra e de que povo tu és. Ou seja, faz um inquérito ali de Jonas. Né? Quem é você? De onde você vem? Estão perguntando sobre o quê? A identidade dele. Quem é você? Então é aquele momento da vida em que o crente não tem jeito, vai ter que revelar a sua verdadeira identidade no seu trabalho. Fez besteira. Mas você não é crente? Você não é filho de Deus? Você não vai na igreja? Você não pregou o evangelho um dia desses aqui? A gente fica todo ofendidinho nessa hora. Não, tenta sair e tal. O curioso nessa passagem é que quando ele faz essa pergunta, a reação de Jonas é uma reação muito direta. Tá certo? Ele não está assim dizendo, veja bem, eu vou de vez em quando na igreja, ainda não estou firme, ainda não estou convertido. Não inventou nada, não inventou história nenhuma. Ele disse exatamente a real. Ele disse exatamente o que ele é. Sou hebreu, eu adoro ao Senhor, ou seja, eu não adoro, não creio em nada disso que vocês creem. Eu creio no Deus verdadeiro, eu creio em Jesus Cristo. Imagina, o cara acabou de dar um mau testemunho, está dizendo eu creio em Jesus Cristo, talvez seja esse o seu drama. Você está no trabalho fazendo um monte de besteira, tá certo? Dizendo que você ama Jesus no domingo. Eu estou me dirigindo a você, que está lá no domingo levantando a sua mão, adora o Senhor, adora Jesus Cristo, mas está fazendo um monte de besteira, não está entendendo por que está fazendo tanta besteira uma atrás da outra, vive culpado por isso, mas que num determinado momento se tornou indiferente à desobediência. Simplesmente de tanto pecar, aquilo já se tornou indiferente, a desobediência se tornou algo que não lhe faz mais mal, não lhe traz mais nenhum, não lhe agride mais, não lhe afeta mais, simplesmente é só mais uma desobediência. Aquilo ali simplesmente já não tem mais vida, está frio. E então, ele diz com muita clareza, eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus que fez o céu, o mar e a terra seca, ou seja, é o Deus que domina tudo isso aqui, está vendo essa tempestade toda? Isso é tudo que ele está fazendo. Tá certo? Então os homens, a Bíblia diz, ficaram com muito medo e disseram, mas que é isso que fizeste? A pergunta deles é, mas se você crê num Deus assim, você tinha que ter temor dele. Esse Deus que você me falou, ele é tão maravilhoso, que se ele é verdadeiro, você deveria temer a ele. Você não deveria fazer essas coisas por temer a ele. Então veja só, por que eles dizem isso? Por que eles fazem essa pergunta? Porque os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia contado. Ele contou para eles, ele disse, olha, tudo isso está acontecendo porque eu fugi mesmo, eu fugi de Deus, eu desobedeci a Deus. Jonas sabe tudo o que ele fez. Jonas tem consciência do que ele fez. Jonas tem consciência de que ele desobedeceu a Deus, mas é indiferente. É a desobediência acompanhada da indiferença. É a desobediência que já não provoca mais nada. É só mais uma desobediência. Sabe a ideia do camelo? Se o camelo e o árabe, né, estavam lá viajando, aí precisava descansar, aí ele montou lá a cabana dele, deixou o camelo do lado de fora, de repente estava lá uma noite, frio, ele começou a sentir frio, né? Aí ele acordou, levantou, olhou, estava lá o camelo, entrando assim na cabana, só o camelo que você está fazendo aqui? Falou, meu senhor, está tão frio aqui, deixa eu ficar só um pouquinho aqui. Tá bom, só um pouquinho. Dali a pouco ele pega no sono, a cabana, aquele frio enorme. Ele olha, está o camelo todo na cabana inteira. O camelo, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, olha, os incomodados que se mudem. O pecado ele é assim. A desobediência é assim. Começa como um pedinte, porque você tem controle, mas uma vez que você desobedece, ele se torna um tirano, é ele que manda. É ele que governa. O que Jonas não está percebendo é que ao desobedecer a Deus, ele não se tornou livre, ele só se tornou servo de um outro senhor. A pergunta é, esse outro senhor vai fazê-lo feliz, como o outro senhor faria? Será que o senhor que você obedece ao desobedecê-lo te trará contentamento como Deus? Jonas é indiferente. Ele é tão indiferente que pergunta, bom, mas o que faremos para que o mar se acalme? Porque os caras são tão bons, meu, presta atenção. Eles são, não só, eles, não é, digamos assim, eles querem saber o motivo e tal, vamos ajudar, etc. São religiosos, né? Mas eles têm bons princípios, têm bons valores, eles têm
marinheiros, eles têm uma tábua de valores muito preciosa. Por exemplo, eles entendem que o valor da vida de alguém é importante. Então, na tábua de valores dele, vamos tentar remar esse navio até o final, vamos tentar, mas ninguém, todo mundo junto aqui, mas ninguém vai, a gente não vai ter que entregar a vida de ninguém. Provavelmente eles não sacrificavam pessoas a ídolos, provavelmente eles não faziam mal a pessoas. Mas o que acontece nessa passagem final, no último diálogo, é: que faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então Jonas diz: pegai-me, lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Jonas está dizendo: cara, tudo isso que está acontecendo, sou eu o culpado, pode me jogar, me joga dentro do mar. Vai resolver todo esse problema. A índole, eu quero te chamar a atenção para a índole, para a ética. Porque muita gente pode simplesmente dizer assim: uma pessoa com uma boa ética, uma pessoa com bons princípios, pessoas que sempre estão ali obedecendo, sempre fazendo as coisas direitinhas, elas não precisam de Deus, elas já têm tudo o que elas precisam, elas já são pessoas boas. Essa crença que faz com que a gente separe sempre a natureza humana em dois grupos: o grupo dos bonzinhos e dos mauzinhos, o grupo dos heróis e dos vilões. Então o que a gente vê nessa passagem é justamente ele dizendo: lançai-me ao mar, porque eu sou a culpa de toda essa tempestade. E terminando com a terceira parte, depois do diálogo, a estrutura do texto mostra para a gente algo curioso: a reação e a conclusão final a que chegam os marinheiros. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos ao Senhor. Imagina o pecado do profeta, a desobediência do profeta, e o juízo de Deus sobre o profeta estava agora sendo ao mesmo tempo a causa de um povo que estava ali naquele navio, que não cria em Deus, orar a Deus e clamar a Deus. Em primeiro lugar, pedindo para que não morramos por causa da vida deste homem, mas ao mesmo tempo eles estão dizendo que tu não nos culpe por lançar ele ao mar, porque eles consideravam que se lançar ele ao mar seria algo ruim, seria algo mal. Mas entre fazer o mal ou fazer o bem, que seria mantê-lo no navio, e obedecer a Deus, os marinheiros obedeceram. Mandaram Jonas para o mar, e quando Jonas foi lançado ao mar, a Bíblia diz que o mar cessou a sua fúria. Então aqueles homens temeram o Senhor com grande temor, e então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos a Ele. Que situação incrível para um povo ser alcançado por Deus, não? Deus usou a desobediência da sua igreja, quer dizer, do profeta, para salvar, para receber, para acolher um povo que temeu a sua voz. Meus irmãos, como essa passagem termina? Apresentando, depois dos dois diálogos, duas coisas importantes. Primeiro, a compaixão dos marinheiros e o temor dos marinheiros. Eles tinham temor ao Deus e eles tinham compaixão por Jonas. Aquele que não estava adorando o mesmo Deus de Jonas, teve compaixão por Jonas. E se livrou de Jonas, foi por razões muito mais fortes, que não tinham absolutamente nada a ver com falta de compaixão. A Bíblia diz, e assim se encerra, que o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu não sei qual é o momento da vida que você está passando. Mas uma coisa eu sei, que diante de todos os eventos da vida, todos eles, só existem 2 alternativas. Ou a gente obedece a Deus, ou a gente desobedece a Deus. Diante da desobediência, Deus sempre traz o juízo. Diante da obediência, a festa, a alegria, a contentamento.
Talvez você esteja desobedecendo a Deus. Talvez você tenha consciência da sua desobediência. Talvez sua família esteja como ela está e você saiba que você é o culpado por isso. Talvez você diga, Senhor, sou eu. Você tenha consciência disso. O problema não é a consciência, meu irmão. O problema não é a sua consciência, meu irmão. Porque você é crente, eu não estou falando a ímpios, porque você é crente, porque você crê em Jesus. Você sabe que você é culpado por isso. Por isso eu não estou chamando você à consciência. Minha pergunta nessa manhã é sobre a sua indiferença. Não é sobre sua consciência. Eu sei que você sabe que talvez as pessoas que estão à sua volta estão sofrendo por sua culpa. E de que talvez, não só pessoas que fazem parte da aliança estão sofrendo por sua culpa, mas pessoas que não são da aliança, que não são cristãos, mas que vivem com você, são sua família, também estão sofrendo por causa da sua desobediência. O problema não é a sua consciência. O problema é a sua indiferença. Talvez você esteja te perguntando, Jonas, como é que eu me livro dessa indiferença? O que eu preciso fazer para vencer a indiferença? Eu não sei, meu irmão, o que você precisa fazer, mas eu sei o que Deus faz. Ele começa uma tempestade e envia um grande peixe para te engolir. A minha pergunta não é se você tem consciência de si, dos seus erros e de suas falhas. Minha pergunta para você é se você tem consciência de que essa tempestade, esse grande peixe que te engoliu não é Satanás, mas é o próprio Deus, movendo céus e terra, para que os seus joelhos se dobrem. Não para que eles se dobrem porque você quer dobrar os seus joelhos, mas porque você não encontrou coisa mais maravilhosa nessa vida do que dobrar os seus joelhos ao Senhor. Deus não vai querer que os seus joelhos se dobrem. Ele pode fazer seus joelhos dobrarem. Ele pode fazer uma tempestade. Ele pode fazer um grande peixe te engolir. Não vai poder quebrar seus joelhos para você cair de joelhos diante dele? Não. Se ele usar os céus, a terra, as estrelas, um câncer, uma quebra na tua empresa, tudo o que ele puder fazer, ele fará, meus irmãos. Se no final for para ouvir você dizer, eu te amo, Senhor. Tu és a razão de tudo aquilo que eu preciso nessa vida. Mas enquanto tiver aquele hambúrguer na sua memória dizendo, mas eu queria o hambúrguer. A gente precisa tratar isso. Deus não vai deixar que o seu povo caminhe na peregrinação até os céus, sem prepará-lo. Ninguém entra na terra prometida da noite para o dia. Deus trabalha no seu povo. Você consegue ouvir os martelos de Deus trabalhando nessa pedra dura que é você? Então, se está doendo, meu irmão, minha irmã, minha palavra de encorajamento para você hoje é glorifique a Deus, porque tem um martelo batendo nessa rocha dura que é você. Imagine que você poderia ser uma rocha esquecida. Imagine que poderia ser apenas uma rocha, mas você é uma rocha trabalhada. Dói. Mas a maior de todas as notícias desta manhã é de que Ele está trabalhando nela. Portanto, não é o que eu preciso fazer para ser indiferente, mas tenho eu consciência de que esse grande peixe é Deus trabalhando comigo? Talvez você diga assim, Jonas, eu resumo isso numa palavra. Você disse bem, meu orgulho. Eu preciso lidar com o meu orgulho. Bem, resposta errada. Você não trabalha o seu orgulho. É Ele. Só Deus trabalha. Você não tem condições para isso. Você não vence seu orgulho. Você não vence sua vaidade. Você não vence sua soberba. Você não vence sua altivez. É Ele. É Ele que faz isso. Por isso, nos seus maiores planos, sabe quando você faz o seu maior plano da sua vida? Você não diz assim, eu quero um plano maravilhoso e coloca lá no fim dele um câncer para deixar a sua história bem legal. Certo? Não, você faz uma história maravilhosa sem câncer. Porque você não consegue enxergar nada na sua vida que precisa ser trabalhado. Mas glória a Deus.
porque Ele sabe as nossas áreas de resistência e que são ocultas a nós mesmos. Que Deus trabalhe para que você não seja só uma rocha, para que você seja o tesouro dEle, para que você seja a noiva dEle, que Ele adorna, que Ele mesmo cuida, para que no fim da peregrinação você esteja na terra prometida, como Ele quer, não como você quer, como Ele quer. E se precisar mover os céus, as estrelas, desde um grande peixe a um lagarto, vai mover, para que você dobre os joelhos, não para dobrar os joelhos, mas porque não encontrou outro lugar para ser feliz, senão ao pé da cruz, ao pé do Senhor. Será que a gente pode orar um pouquinho? Queria pedir para que você, se você quiser, curvar a sua cabeça, como se fossem os seus joelhos. Talvez você não saiba o que fazer. Talvez você não tenha forças. Mas só o fato de você curvar sua cabeça e dizer: Senhor, me salva. Você já está sobre a graça de Deus, meu irmão. A mão dele já está sobre você, minha irmã. Você não dobraria sua cabeça, seu coração, não curvaria em oração agora diante dele, se você já não estivesse possuído pelo Espírito da graça de Deus, pelo Santo Espírito de Deus, a dádiva de Deus para santificar a sua igreja, a dádiva de Deus para nos purificar dos pecados, para nos fazer saber que Deus nos salva a despeito de nós, de que Deus trabalha em nós apesar de nós. Senhor Deus, nesta manhã, nós te pedimos misericórdia. Não porque não sabemos que pecamos, nós sabemos que pecamos, somos crentes, já conhecemos tua palavra. Nós sabemos porque pecamos, sabemos porque pessoas à nossa volta estão sofrendo por causa do nosso pecado. Nós sabemos de tudo isso, temos consciência de tudo isso, Senhor. Mas como é difícil, Senhor, assumir a nossa indiferença. Tem misericórdia da nossa indiferença, Senhor, porque a gente não consegue lidar com ela. A gente tenta, por meio do nosso cinismo, esconder, escamotear a nossa indiferença, seja dormindo quando deveríamos estar trabalhando, seja trabalhando quando deveríamos estar dormindo. Escamoteamos, fazemos de tudo para esconder nossa indiferença, mas ela brilha como o sol quando estamos diante de Ti e não podemos ocultá-la. A nossa dor não é por sermos indiferentes. A nossa dor é justamente por termos consciência dessa indiferença. Não somos só conscientes do mal que fazemos, da desobediência que fazemos. O que mais agride nosso coração é que somos conscientes da indiferença diante da Tua palavra que nos orienta. E então, Senhor, não sabemos lidar com ela. Ficamos desesperados. E achamos que a única maneira de resolver é o teatro, é o cinismo, é o fazer de conta. Mas obrigado porque Tua palavra não nos deixa apenas com uma opção, as nossas saídas mirabolantes. Não. Obrigado porque Tua palavra nos diz que a indiferença só é curada pelo Senhor e pelo Teu juízo. O Senhor disciplina somente aquele a quem o Senhor ama. Ajude a gente a olhar, Senhor, a tempestade e a ver a Tua mão trabalhando. Ajude-nos a enxergar que a nossa indiferença, ela não é um meio de sobrevivência, não é um meio de nos manter em pé, mas é um meio de nos manter atravessados pelo desespero diário.
Nos ajude a descobrir que há a possibilidade de te obedecer e ser feliz. Ajude, Senhor, o meu irmão, a mim, a todos os que estão aqui, no momento da tentação, a descobrir que a obediência é o único caminho da felicidade, porque a felicidade ela não diz respeito meramente ao que fazemos, mas o que tu fazes. Que a felicidade não é algo que fazemos, mas é algo que o Senhor nos concede. Mas nos ajude, Senhor, porque assim, como através do arrependimento a gente quebra o ciclo do juízo, a gente também consegue quebrar a lógica da obediência e da felicidade pela indiferença. Nos ajude, Senhor. Assim nós oramos. Em nome de teu Filho. Amém.